Bom dia, bom dia, bom dia você, meu amado irmão, minha amada irmã, que alegria. Nesta segunda-feira, após um tempo de férias e com problemas técnicos também, né? Nós voltamos a fazer o programa Palavra Falada aqui no YouTube. É com grande satisfação que nesta segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2023, estamos juntos aqui para a leitura da Palavra de Deus e uma breve reflexão. A gente fica muito contente, muito feliz de reencontrar os amigos, os irmãos que estavam ouvindo a Palavra de Deus, aqueles que abrem o seu ouvido para ouvir a Palavra de Deus, o Evangelho da vida e da graça, que é o Evangelho de Jesus Cristo. É Jesus nos ensinando no Evangelho como sempre. Vamos à leitura da Palavra de Deus, meus queridos amados irmãos e amadas irmãs. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e o falou em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide, como? Em si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tenha dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele estava possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, amadas irmãs, analisando as Escrituras, porque Jesus nos pediu para analisar as Escrituras, e nelas nós vamos encontrar a vida eterna. Pois bem, meus irmãos, nós percebemos aqui que alguns homens tinham visto Jesus fazer milagres e eles chegaram à conclusão, na cabecinha deles daquela época, que Jesus estava expulsando demônios pelo poder dos demônios. Ora, como pode um homem santo expulsar demônios em nome dos demônios? Jesus expulsava os demônios pela autoridade divina, pelo poder do Espírito Santo que nele estava, e ele foi gerado por esse poder do Espírito Santo. Por isso ele veio no mundo. Maria teve Jesus na força do Espírito Santo, que cobriu Maria com seu manto e tomou Maria, e Jesus veio ao mundo. Ele tinha o poder do Espírito Santo. O poder de Deus, o Espírito Santo de Deus estava nele. E através desse poder do Espírito Santo, Jesus curava, libertava muitos possessos de demônios, enviando-os para longe, para as profundezas do inferno, para nunca mais voltar, porque a autoridade de Jesus é esta: que Satanás e seus asseclas irão para o inferno e vão para o inferno, e de lá ficarão presos e não voltarão mais. E Jesus explicou aqui como pode uma família estar permanecendo firme, de repente uns membros da própria família começam a lutar contra a própria família.
ela não se mantém firme, ela é destruída. E Jesus ainda faz uma comparação de um reino. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se dentro do próprio reinado existem pessoas falsas, pessoas que causam esta divisão, logo esse reino se desfará, esse reino se destruirá. Então, meus queridos amados irmãos, mas também hoje nas entrelinhas do que está acontecendo dentro da própria igreja, nós vemos a divisão sendo ocasionada por questões ideológicas, mas de fato também por abusos de muitos sacerdotes. Existe hoje, se você não sabe, uma nova ordem mundial dos grandes governantes deste mundo querendo fazer aí uma única religião e também um único governo. Domínio. Satanás sempre quis isso, dominar. E ele está achando brechas e causando este tipo de coisa dentro da própria igreja, comprando este ou aquele sacerdote para ser agente de suas ideias, de suas agendas. Olha, irmão, você não pode falar isso. Meus amados irmãos, amadas irmãs, por acaso eu e você somos bobos hoje? Que não conseguimos perceber o que está acontecendo? A liturgia da própria igreja sendo modificada aos poucos? Muitas coisas estão sendo feitas fora do catecismo da Igreja Católica. E muitos dizendo, não, esta é a igreja. E nós não estamos vendo isso acontecer? Então quer dizer que nós temos que ficar calados para que realmente o reino, essa igreja, não se dividir para não ser destruída? Acontece que a igreja permanecerá firme, como Jesus disse, nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra ela, a igreja. Não vai ser destruída, mas o que vai acontecer e que já está acontecendo, meus queridos irmãos, é esse burlar das coisas de Deus. Já estão querendo montar uma nova Bíblia Sagrada, uma nova escritura, tirando certas verdades para colocar aí o ecumenismo dentro da igreja. Já ir organizando esta igreja única. Nós já temos a Igreja Universal, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E agora? Como é que fica isso? Estão querendo universalizar o que já é universalizado? Querendo mudar as palavras de Jesus? Jesus não veio neste mundo para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. E quando se fala em salvação do mundo, Jesus veio falar a verdade para nós, para toda a nossa vida. Nós não podemos, queridos irmãos, queridas irmãs, ser iludidos por falsos mestres, falsos profetas, homens que querem realmente distorcer a palavra de Deus para fazer a vontade dos homens. E a própria Bíblia diz que é melhor desagradar aos homens do que a Deus. Aonde que está a coragem de muitos homens da igreja, sacerdotes? Eu vivo falando isso. E eu sou rebelde. Na minha comunidade, onde vou, eu sou rebelde. Mas não sou eu só que estou vendo isso. Muitos outros estão. A única coisa que eu posso dizer para vocês, meus queridos, abram seus olhos enquanto é tempo. Se apeguem a Jesus, ao seu evangelho. Se apegue à leitura da palavra de Deus. Reze um rosário, terço.
porque virão muitas coisas escandalosas ainda na igreja. Infelizmente, a fumaça de Satanás, como disse há muito tempo o Santo Padre Papa João Paulo II, dizendo que a fumaça de Satanás entrou na igreja. E realmente isso é muito triste. E muitas coisas estão acontecendo e nós precisamos tomar nosso posto de não deixar essas coisas acontecerem. Informar os nossos irmãos. Porque esses homens e essas pessoas, eles não vão mudar. Já está incutido isso na cabeça deles. Então, portanto, meus irmãos, minhas irmãs, vamos abrir os olhos, pedir pela força do Espírito Santo para podermos aí sabermos da grande verdade. Jesus não quer divisão, mas aqueles que conquistaram as suas autoridades, subiram até lá e foram colocados lá para fazer determinados serviços, já conquistaram o seu posto e agora estão fazendo a obra acontecer. A obra do mal vem acontecendo sorrateiramente. E como a gente vai retirar isso? A Bíblia Sagrada diz o seguinte, meus irmãos: essas castas de demônios só se expulsa com oração e jejum. E o jejum faz isso. Muda os nossos corações e a força do Espírito Santo age onde você estiver e vai tocando, vai mexendo até que muda. Por isso Jesus disse essas palavras aqui: mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será, Jesus disse que nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele estava expulsando demônios através de um espírito mau. Então, meus amados irmãos, amadas irmãs, o Espírito Santo de Deus está pairando sobre a igreja, está corrigindo através daqueles sacerdotes sérios, daqueles pregadores sérios, honestos, íntegros, estudiosos da palavra de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, ninguém cria um canal para falar bobeira, para falar aquilo que não conhece. Ninguém se expõe a tal ponto de ser apedrejado, porque nós estamos aqui no canal A Palavra Falada faz muito tempo, falando a mesma língua que alguns irmãos já estão falando aí, mas advertindo como voz de trombeta para muitos irmãos e irmãs, para que nós possamos perpetuar isso e todos nós possamos estar protegidos com a força do Espírito Santo, para que nós possamos não ser enganados, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele não vai deixar eu e você sermos enganados nesse mar de maldades que paira sobre a igreja. Temos que tomar cuidado com os lobos vestidos em pele de ovelhas. Cuide-se, irmãos e irmãs, porque estamos vivendo o tempo do Apocalipse. Se vocês acham que não está acontecendo, comece a perceber. Comece a perceber. Veja se você consegue muitas vezes no seu serviço fazer uma oração, reunir a todos, se não vão levantar aí aqueles que são servos do mal e não vão deixar você fazer oração por muito tempo. Dentro do grupo de irmãos, em sua comunidade, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Assim está acontecendo, a fé dos homens está esfriando cada dia mais e precisamos nos cuidar. Vamos rezar, meus amados irmãos, amadas irmãs. Querido Deus, bondoso e amado Pai, Pai Celeste, nós estamos aqui na Tua presença para Te agradecer pelo dia de hoje, pela Tua paz, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, Senhor, por cada um de nós. Fazei com que nós possamos crescer e evoluir nesta Tua palavra, que é a palavra do Evangelho que chega até nós através de Jesus.
Nós compreendemos essa palavra e este ensinamento de hoje, Senhor. Mas queremos que o Senhor Deus, Pai eterno, proteja a tua igreja, proteja teu povo. A verdade seja realmente cada vez mais estabelecida nos corações, que todos possam mudar. Estar atento contra aqueles que querem destruir a Santa Igreja. Eu sei, Senhor, que tu não deixarás isso acontecer, porque esta é a tua igreja. Sobre ela está assentado as palavras do teu Filho Jesus. E te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu carinho, pelo teu amor de cuidar de cada um de nós, na força desse Espírito Santo que recebemos um dia. Levanta-nos, ó Deus, como atalaias, como pessoas que tenham força, coragem, determinação, sejam guerreiros do teu Evangelho. Calçai os nossos sapatos da justiça. Colocai sobre nós, Senhor, o escudo da fé, o capacete da verdade, os braceletes, Senhor, da esperança. Nos ajuda, ó Senhor Deus, a mantermos firme. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente, o pedimos, vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo tentando perder as almas. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, na minha e na sua vida, amado irmão, amada irmã. Um ótimo e lindo dia de segunda-feira, uma ótima semana para você. Eu desejo que você fique na paz.